Boa noite, meus irmãos. Estou aguardando o pessoal ir chegando aí para nós começarmos aqui. Seja muito bem-vinda, Lourdes, a primeira a entrar. A Tati, né? Seja muito bem-vinda também. A Furtado. Boa noite, muita paz também, Lourdes. A Leila Furtado, né? Um prazer ver você aqui, Leila. Bom, então, sejam todos muito bem-vindos, né? Meu nome é Ângela, eu sou trabalhadora do SECLE. Nós estamos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a fé, né? Como que a fé pode estar nos ajudando no nosso dia a dia. Boa noite a todos que forem chegando, viu? É um prazer enorme recebê-los aqui e que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos inspire na noite de hoje. Que a gente tenha uma ótima noite de estudo, uma ótima noite de sono também. Então, é com muito carinho que eu recebo a todas aqui, tá? Bom, hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre o capítulo 19. O capítulo 19, ele é intitulado A Fé Transporta Montanhas. E aí, quando a gente vai falar um pouquinho desse título, né? A fé transporta montanhas. A fé, meus irmãos, para aqueles espíritos evoluídos, né? Ele não é só uma esperança no futuro, é uma certeza divina. Porque o que seria a fé, né? É eu acreditar e agir de acordo com o que eu busco. Então, se eu busco, né, a Jesus, eu costumo falar que eu gosto muito de pensar no Chico, né? Se a gente conseguisse ser 1/1000 do que o Chico foi aqui na Terra pra gente, né? Eu acho que é isso que eu busco. O meu herói, assim, é o Chico, claro, primeiramente Jesus, né? Deus, nosso Pai, mas assim, dos que conviveram conosco aqui, né? Distantes ou não, eu penso no Chico, né? O que o Chico faria nessa situação? O que eu devo fazer, né? Então, a fé é quando eu acredito em alguma coisa e eu busco agir de maneira que aquela pessoa que eu admiro faria, de acordo com o que eu busco para o meu futuro. Porque aqui na Terra, uma das coisas que eu não me esqueço jamais que eu estudei no ensino médio foi a física, né? Que existe a lei de ação e reação. Então, o que eu faço hoje vai refletir na minha próxima encarnação. E o que eu fiz numa encarnação atrás reflete no que eu vivo hoje. Então, o que eu quero para o meu futuro, o que eu acredito, né? O que eu busco, como que eu quero o meu futuro. Então, a gente que já tem um pouquinho de esclarecimento vai ser mais cobrado também, né? Mas assim, o que eu quero para o meu futuro. Então, se eu faço bem agora, futuramente eu vou colher o bem. Se eu faço mal, eu vou colher o mal. Então, a fé é essa certeza divina, então, meus irmãos, é a certeza da reencarnação, né? É a certeza que o Pai está nos aguardando, está torcendo por nós, nos espera com paciência, mesmo diante dos nossos erros. Se a gente for pensar, a partir do momento que Jesus esteve aqui na Terra, tem 2025 anos, né? Vai fazer 2025 anos. Então, e a gente ainda está engatinhando, né? Eu gosto de pensar numa escada. Então, a gente está ali nos primeiros degraus dessa escada. Existe o planeta de provas e expiações, e depois vem o planeta de regeneração, e depois vem planeta...
eu me esqueci o nome aqui agora, depois eu falo com vocês. Mas assim, antes do nosso planeta de provas e expiações, só tem o planeta, né, primitivo. Então, atrás só tem o primitivo. Para frente agora, nesse degrau, um degrau atrás era primitivo. Agora nós estamos nas provas e expiações e futuramente nós vamos passar para um planeta de regeneração. E aí depois para mundos melhores. Então, o que eu quero para mim? Eu não quero voltar atrás, eu não quero viver como homem primitivo mais, né? Eu quero evoluir, eu quero melhorar. Então, o que eu quero para o meu futuro é o que eu vou fazer para o meu próximo agora. E meu próximo são todos aqueles que estão no nosso lar, no nosso trabalho, o nosso companheiro de vida, os filhos. E a gente costuma pensar, né? Poxa, é tão difícil, meu irmão não me entende, meu irmão não pensa como eu. Mas nós temos que tentar compreender, porque a gente não sabe o que nós fizemos em outras encarnações, né? Então, a gente tem que ter fé. Essa fé é essa certeza divina. Se eu estou passando por determinada situação agora, tem um motivo. Quem sabe é o nosso Pai maior, é Jesus, né? Mas tem um motivo. As montanhas. A fé transporta montanhas. Quem são as montanhas? São as nossas dificuldades. As montanhas são as nossas dificuldades. E aí, nesse capítulo aqui, a gente começa com o poder da fé. E aí tem uma passagem aqui que um pai levou o filho para Jesus e falou para Jesus assim, curar o filho dele, porque muitas vezes esse filho dele caía no fogo, né? E muitas vezes na água. E aí ele corria para socorrer o filho. Aí Jesus fala assim, aí esse pai fala assim, Jesus, os seus discípulos não conseguiram curar o meu filho, né? E aí Jesus fala assim, eles têm pouca fé, a fé deles é pouca. Porque se a fé deles fosse grande, se eles falassem assim, para uma montanha transportar-se de um lugar para o outro, eles conseguiriam, né? Mas não. E aí, aqui a gente vai falar mais dessa montanha, que é uma montanha moral. Aqui diz assim, aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades. Então, não precisa ser uma coisa material, porque Jesus era capaz de transportar uma montanha de um lugar para outro, falando da montanha mesmo. Mas agora a gente fala mais do sentido moral. Quem são as minhas montanhas, as montanhas que a minha fé deve transportar? São as minhas dificuldades, é a gente ter paciência, ser resignado, ser resiliente. Quando a gente fala paciência, eu acho essa palavra maravilhosa, porque paz e ciência. Então significa a ciência da paz. Será que eu estou sabendo praticar a ciência da paz? Será que eu estou sendo paciente nas situações do meu dia a dia? Então é assim que a gente vai analisar, né? Então o que é paciência? É a ciência da paz. Acho maravilhosa essa palavra. Aí ele nos coloca aqui algumas definições nesse capítulo sobre a fé. Uma delas é assim: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Então, se a gente tiver uma fé perseverante, ela vai nos ajudar a vencer os obstáculos da nossa vida, as nossas dificuldades. Depois ele continua: a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa e a certeza de atingir determinado fim.
Porque o nosso Pai maior, ele não duvida da gente, ele nos dá uma oportunidade. Se a gente falha, ele nos dá a oportunidade de reencarnar novamente para poder passar e tentar, né, transportar essas montanhas, tentar vencer essas nossas dificuldades. E aí, essas nossas dificuldades são as turbulências da nossa vida. Se a gente for conversar com as pessoas, nós vamos ver que todos estão passando por turbulências, todos estão passando por dificuldades, porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, todos nós temos aqui as nossas dificuldades. O único que não passava dificuldades, né, que passou dificuldades, mas que confiou, mas ele não tinha como errar aqui na Terra, foi Jesus. Dos outros, mesmo os discípulos, eles tiveram dúvidas. Quando Jesus está ali carregando a cruz, ele tinha 11 discípulos. Somente João, o apóstolo João, que foi com Jesus até o final. O único dos apóstolos que não abandonou Jesus foi João. E João foi o que mais viveu. Chegou perto de 100 anos, se eu não estou enganada. Então, ele foi o que viveu mais tempo. E enquanto ele estava lá, né, quando Jesus estava lá, ali, já na cruz, ele vira para João e fala assim, quem estava perto de João? A mãe de Jesus, Maria. Aí ele fala para João assim, João, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E aí João entende naquele momento que ele deveria cuidar de Maria, né? E aí ele pega, arruma uma casinha, coloca Maria lá e cuida de Maria até o final. Maria, na verdade, quando vai para essa casinha lá, que João colocou ela vai trabalhar pelo próximo e trabalha até o fim da vida. E aí, todos os dias ela recebia as pessoas necessitadas e contava as histórias de Jesus, porque Jesus aqui na Terra, ele pregou por 3 anos, dos 30 aos 33, mas o que ele fez aqui não dá para colocar em um livro, não tem um livro que conte tudo o que ele fez. E aí eu penso no Chico mais uma vez, né? O Chico tem tantas historinhas, quando a gente vai ouvir, né, as historinhas que a Maíse Braga, por exemplo, conta, né, do Geraldo Lemes Neto, são tantas historinhas maravilhosas, tantas historinhas maravilhosas. O Chico nos deixou um legado que não foi só de livros, só de palavras, foi também de exemplo, como Jesus. Jesus não escreveu uma linha, mas ele deixou o exemplo. Ele deixou o exemplo pra gente. Então, é maravilhoso demais, né? E aí, gente, quando a gente vai falar aqui, tem uma história, uma passagem que eu acho muito interessante, que é a passagem que Pedro começa a andar sobre as águas, né? Pedro caminha sobre as águas. Para a gente contextualizar aqui o que aconteceu, eu vou contar um pouquinho da história. O que que acontece? Jesus, né, ele acaba de alimentar, quando ele faz ali o milagre, né, de um pão e um peixe, e ele alimentou 5.000 pessoas. E aí eu acho que Jesus, né, olha eu achando, Jesus, né, após realizar esse milagre, né, e alimentar toda essa multidão, ele instrui os discípulos a partirem de barco para o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago de água doce, mas que tem ali, né, mesmo no lago, se você joga uma pedra no lago, você vê as ondas se formando. E aí, ele pega e instrui os discípulos a partirem para o outro lado do lago, né? E aí Jesus, ele sobe a montanha e vai orar sozinho. A gente vê por várias passagens Jesus falando, né, que ele se desloca, se separa dos discípulos e vai orar. Tem aquela passagem que ele fala que
um discípulo chama ele para se alimentar, ele fala assim que o alimento dele é servir ao Pai. E aí ele vai para o monte, né, para a montanha, para fazer oração. Acorda bem cedo, de madrugada, e sai a orar. Aí Jesus vai orar, né? Então ele sobe a montanha e vai orar. Só que aí o que acontece com os discípulos? Vem uma tempestade no vento contrário ao do barco. Os discípulos ficam ali, né, enfrentando aquela tempestade, né, forte, e as ondas do mar ficaram assim muito altas. Essas ondas, elas estão simbolizando, né, as nossas dificuldades, as tempestades que a gente passa aqui na nossa vida. Tem épocas que a gente pensa assim, meu pai, como que eu vou dar conta? Tô com tanto problema, com tantas dificuldades, né? Será que eu vou dar conta? Então, as tempestades, né, aqui nessa passagem, são as nossas dificuldades. E aí Jesus pega e vê que eles estão passando aquele apuro lá, né? Ele vem caminhando sobre as águas de madrugada, já era madrugada, e Jesus aparece para os discípulos caminhando sobre as águas. E aí os discípulos ficam com medo, pensando que fosse um fantasma. Aí Jesus tranquiliza eles e fala assim, sou eu, não temais, né? Aí Pedro, que era muito, né? Era uma pedra mesmo, né? Pedro de pedra, Jesus que colocou esse nome nele, né? Ele fala assim para Jesus, que ele também pudesse andar sobre as águas. E aí Jesus convida para ele, né, o Pedro, não, então venha. Aí Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Só que aí bate um vento. Bateu um vento, Pedro balançou ali, né? E a fé dele foi embora, meus irmãos. Nesse momento a fé dele vai embora, né? Por quê? Por conta da tempestade, por conta do vento, por conta das nossas dificuldades. O que acontece quando a gente tem uma dificuldade? A fé da gente balança. A fé da gente balança, e fé é uma certeza divina. Por quê? Porque a gente acredita na reencarnação, nós sabemos que o Pai não abandona ninguém, mas na hora da dificuldade, nós como Pedro aqui, a gente vacila, é normal. E aí Jesus fala assim para ele, Jesus convida ele, né? Ele começa a afundar por causa do medo, do vento forte que estava acontecendo ali, eles estavam no meio de uma tempestade. Aí Jesus segura ele e salva ele, né? E aí Jesus entra no barco, a tempestade se acalma, né? E aí os discípulos pegam e falam, eles testemunham nesse momento, né, um milagre. E aí, nesse momento, eles reconhecem Jesus mesmo como Jesus como, deixa eu ver aqui, deixa eu achar. Jesus como o Filho de Deus. Verdadeiramente, aí os discípulos falam assim para ele, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E aí depois disso, né, eles conseguem atravessar o mar, né, aquele lago ali, eles chegam a Genezaré. E quando aqueles homens ouvem a história, né, eles espalham a notícia sobre toda aquela região que Jesus havia curado, né, muitos, e havia acalmado aquela tempestade, então acalmado o coração de todos ali, né, e quando passavam as pessoas perto de Jesus, até a sombra de Jesus já curava essas pessoas. E aí por isso que tem aquela passagem da mulher, né, hemorroísta, que toca
a veste de Jesus e é curada automaticamente. Então, só de tocar a veste de Jesus, ele tinha uma energia tão pura, tão boa, né? Era uma aura tão boa que aí só de tocar Jesus, só de tocar a sombra de Jesus, eles eram curados. Meus irmãos, se a gente fosse falar aqui, tinha muita coisa para falar, o tempo já está acabando, mas eu queria deixar aqui para vocês, uma música, ela é evangélica e o nome dela é Acalma o Meu Coração. Eu gostaria de ler uns pedaços aqui para vocês verem como que essa música tem a ver com essa passagem da fé. E assim, meus irmãos, a gente não deve desanimar, porque se mesmo os discípulos falharam na fé, quem somos nós, né? Por outro lado, Pedro, que negou Jesus por 3 vezes na mesma noite, ele terminou a vida como Jesus. Quando Pedro passava assim e tinha aquele tanto de maca no chão, né? As pessoas deitadas no chão, só a sombra de Pedro já curava as pessoas. Então, nós não podemos desistir, nós temos que ter fé, essa fé robusta, essa fé que procura, que faz a gente agir de maneira com que o que eu procuro, o que eu acredito. Então, nós não podemos ter fé. Só que nessas montanhas, né, que a gente tem, que são as nossas dificuldades, é sempre bom a gente ter algo que acalente o nosso coração, né? Então, tem uma música, ela chama Acalma o Meu Coração. É de Anderson Freire, de 2013. Tem no YouTube, todos podem encontrar. E aí, eu acho ela muito bonita porque ela fala sobre isso. Ele começa assim: não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. Então, se o coração da gente não tá em paz, vamos orar, né? E é sempre tão bom ouvir uma música assim. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O vento da aflição, gente, são as tempestades, né? Vem aquele vento assim, quase derruba a gente. O mundo é um oceano. Então, minha vida é um barquinho buscando direção. Então, a nossa vida é esse barco que estavam os discípulos aqui e tem Jesus de fora nos chamando, nos estendendo a mão, caminhando sobre as águas para chegar até nós. Então, é uma simbologia, né? Então, minha vida, nossa vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Então ele fala, né? Descansa em minha alma, acalma a tempestade que agita o meu coração. Então, quem não tem uma dificuldade, quem não tem aí uma tempestade na vida, né? O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Mais um pedacinho. O barulho do mar vem me confundir. Então, as nossas dificuldades, elas chegam a confundir a nossa mente, a nossa cabeça. Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Então, ele pede, né, na música, que quando estiver passando uma tempestade, quando tiver muitas ondas, que eu não perca a fé de jeito nenhum. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui, porque Jesus está sempre junto de nós. O Pai está sempre junto de nós.
O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Quem, meus irmãos, que não está em aflição, né? Ai, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Só venço esse mundo se for em tua presença. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de trazer para a noite de hoje, né, é essa reflexão que a nossa vida é esse barquinho que tá ali à deriva no mar, né, que vem uma tempestade, balança, mas nós não podemos deixar a nossa fé balançar. Nós temos que ter fé, realmente acreditar que é uma esperança. Não é uma esperança só, é uma certeza divina. Se a gente for olhar nesse capítulo aqui, a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. Então, antes da esperança e da caridade, a gente precisa trabalhar a nossa fé. Quando eu estou assim, com a fé balançada, né? Nas dificuldades, nas tempestades, essa é uma das músicas que eu ouço. Espero que vocês, assim, que acrescente, né? Mais uma coisa para estar aí nos amparando nas dificuldades, nos dando um rumo ali para a gente seguir até Jesus, até o Chico, até o Divaldo, até tantos que passaram aqui pela terra e nos deixaram, né, o seu legado psicografado, de exemplo. Ai, me emocionei. Eu agradeço a todos a presença aqui, me desculpe aí se uma hora eu gaguejei, porque a gente fica um pouco nervoso, né? Mas agradeço muito a presença de todos, que Jesus abençoe a todos, que a gente tenha uma ótima semana, que vocês tenham uma ótima noite de sono e que nas nossas dificuldades a gente lembre que Jesus também teve as dificuldades dele aqui, né? E ele foi crucificado, morto, né? Então a gente não vamos esquecer da nossa fé, vamos confiar. Uma ótima noite a todos, eu agradeço a presença de todos aqui, ó.